Seja muito bem-vindo ao Mapa do Tesouro para você atuar com segurança no mercado de prevenção contra incêndio. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Pereira, sou engenheira civil e sou especialista em segurança contra incêndio. Há 18 anos eu vivo o campo de batalha de projetos todos os dias e o meu objetivo nessa aula aqui é te dar o controle técnico que as faculdades não ensinam e o mercado exige de quem quer ser um profissional dessa área. Bora lá? Então vamos para o mapa do tesouro. O que que você vai ganhar hoje, tá? Vou mostrar onde você provavelmente está e onde você pode chegar. Falar a respeito da paralisia das normas, que eu sei que é um pouquinho assustador quando a gente olha a quantidade de normas que nós temos. Quadrante de ouro, que isso aqui eu acho que é a melhor parte dessa aula, tá? Bem objetiva, bem direta. E um método de consulta para as normas. Combinado? Então, vamos explorar um pouco o horizonte do projetista. Falo dessa forma de onde você está, porque eu também já estive nesse lugar, tá? Quando eu comecei a trabalhar com a prevenção contra incêndio, há 18 anos atrás, eu tinha muita insegurança técnica, muita, porque eu não tinha para onde correr. Era assim, quando eu comecei, era uma norma de 90 páginas, mais ou menos, lá, uma norma pequena, e te davam aquele caderno, te davam um projeto na mão e dizia: "Ah, lê aí, vai fazendo e tal, que o bombeiro tá pedindo". Era assim que a gente começava. E você estava totalmente solto ali no mundo. Então eu sei, esse sentimento de insegurança técnica é super comum entre os projetistas de incêndio, entre todos os projetistas que eu conversei nessa área. Você parece que cai de paraquedas nisso. Parece que pediram para você fazer um projeto e você fez, porque você achou, ah, é só fazer um projeto, é só colocar uma sinalização, é só colocar uns extintores ali, tá tudo certo. E aí, quando você começa a entender o que que é o projeto de prevenção contra incêndio, você fala, opa, não é tão simples assim. Eu preciso de mais coisas, eu preciso de mais informações, para onde que eu vou, para onde que eu corro. Então, bate essa insegurança técnica, e isso é super comum, tá? Não se sinta sozinho, não se sinta perdido. Muitos alunos já vieram até mim e relataram exatamente isso, que ficaram muito perdidos. E aí, o que que a segurança técnica também gera? Ela gera dependência de consultas infinitas. Ou você vai ficar o tempo todo buscando ali alguém mais experiente, e falando diretamente com essa pessoa, ou você vai ficar completamente perdido, dando Ctrl+C, dando buscas ali nas normas, né, e tal, buscando qualquer coisa que te dê uma resposta. Você fica desesperado ali procurando uma resposta. Hoje em dia a gente tem algumas inteligências artificiais, que podem ali ajudar um pouco a gente, mas você fica nessa dependência ali de consulta infinita, né? Você fica buscando, buscando, buscando. E às vezes um projeto que era super simples, que você resolveria, sei lá, em 4 horas, do início ao fim ali, um projeto, coisa muito simples, você vai levar 1, 2 semanas para fazer, porque você fica nesse loop infinito de insegurança, de dependência de consulta infinita e medo constante de retrabalho. Porque você também, além de tudo isso, você vai buscar, não ter tanto retrabalho, né? Você fica dando um jeito de, ah, mas eu realmente fiz isso, eu fiz aquilo, ah, mas eu achei numa outra norma aqui que falava disso, né? E você fica com esse medo. E você vai dando um jeito de pôr um monte de coisa que às vezes não faz nem sentido para o projeto que você está fazendo. Só que você tem como sair desse ambiente ruim ali de muita insegurança técnica e chegar num local onde você vai ter o controle técnico total, onde você vai conseguir aprovar os seus projetos sem retrabalho e onde você vai conseguir se tornar autoridade. E esse caminho ele pode ser mais fácil do que você está imaginando, sabia? Então, onde você está hoje é apenas o reflexo da falta de um mapa. Então, se você receber um mapa do que você precisa fazer, do que você não deve fazer, né, entender esse caminho vai ficar muito mais fácil para você. E outra coisa que é super importante, tá? Você não vai sair desse caminho de insegurança técnica e chegar para controle técnico copiando projetos prontos. Combinado? O primeiro erro comum, a paralisia das normas.
Essa aqui é bem interessante e eu vou dar o exemplo aqui do Paraná mesmo, tá? Que eu sou do Paraná. Olha só, a gente tem a legislação de prevenção contra incêndio, e quando você abre o site do Corpo de Bombeiros, você fala, tá, achei aqui as normas que eu tenho que seguir, beleza. Aí você olha, tem uma infinidade de norma, aí tem portaria, aí tem código, aí tem um monte de coisa, você fala, por onde que eu começo? Quando eu comecei, eu confesso que isso aqui era um pouco mais fácil porque era uma norma só. Mas desde 2012, as normas viraram diversas normas, uma para cada medida de segurança. Tem diversas orientações técnicas, também são muitas informações. Então, quando você abre o site do Corpo de Bombeiros, você tem um susto. Você fala: opa, eu achei que era um negócio só e é um monte de coisa. Então, eu entendo que gera uma certa paralisia quando você vê tudo isso de informação de uma vez só. Então, qual que é o problema que eu vejo nesse sentido? O pessoal entra no site e fala: não, eu vou ter que ler tudo isso aqui, vou ter que entender tudo isso aqui para poder conseguir fazer um projeto. E o pessoal fica desesperado ali tentando decorar a legislação inteira antes de sequer começar a fazer um projeto. Gente, abandona isso, tá? As normas existem para a gente consultar essas normas, não é para a gente fazer decoreba de norma nem nada. Elas estão ali para a gente consultar. Então, esquece querer decorar norma, não vai funcionar, tá bom? Outra coisa é você perder horas e horas e horas em textos imensos que não vão se traduzir num projeto. Você vai ficar ali totalmente preso em ler norma, tentar entender detalhes que às vezes você não precisa para aquele momento e você não vai produzir nada, tá? Eu acho que é muito mais válido você produzir, entregar um projeto e ir aprendendo ao longo do processo, logicamente que com um mapa ali, né? Que você simplesmente querer ler tudo, entender tudo antes de começar. Não precisa, tá bom? E outra coisa que eu quero que as pessoas parem, e se você tá nessa, é bom você sair dessa, porque você não precisa ser um Google de normas, tá? Lógico que eventualmente, com a experiência, com vários projetos que você for fazendo, tem muita coisa que vai se tornar natural para você. Mas você vai lembrar muita coisa assim de cabeça, mas você não precisa ser um Google de normas para ser considerado um bom projetista, ok? E isso aqui é super importante, tá? O excesso de informação sem filtro gera paralisia. Você vai travar, tá? Como muita gente que eu já vi por aí, o pessoal pega um projeto muito simples para fazer, às vezes num preço que falaram para eles que tinha que ser cobrado aquele preço super irrisório. E eles acham que é simples, porque, ai, cobrei um preço barato ali. Quando a pessoa vai ver e tem um monte de coisa, ela começa a achar, não, vou precisar de alguém que me explique isso aqui melhor. E daí ela percebe que o preço que ela cobrou não estava certo. Aí tem um monte de norma para ler e a pessoa paralisa. Às vezes era uma coisa muito simples para resolver, ela leva um mês ali para resolver porque paralisou, tá? Na prevenção contra incêndio, a gente precisa saber o que que a gente vai ignorar, porque isso também é tão importante quanto saber o que aplicar. Voltando aqui no site do Corpo de Bombeiros do Paraná, por exemplo, se você está começando agora, você não precisa saber a NPT 15, tá? Dando um exemplo muito simples, que é a parte de controle de fumaça. Você não tem que saber ela logo de cara, não. A não ser que caiu isso aqui de paraquedas para você, caiu isso aqui no teu colo. Mas dificilmente, se você está começando nessa área, você tem que entender todas essas partes da norma. Isso aqui é uma norma bem grande, tá? Ela é dividida em 8 partes. Você também não precisa saber chuveiro automático num primeiro momento, tá? Então, você saber o que ignorar quando você olha aqui o site do Corpo de Bombeiros, isso aqui se aplica para o Brasil inteiro, tá? Em São Paulo, a gente vai ter um site parecido, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul também, que vai ter ali uma lista de normas que você vai olhar e falar, opa, é tudo isso? Né? Todas as corporações de todos os estados vão ter uma lista de normas para a gente seguir. Então, você tem que saber o que que você vai ignorar, tá? Continuando aqui, quando você está começando ali na prevenção contra incêndio, bem no comecinho, deixa eu me mover para cá.
Quando você está bem no comecinho ali, e você vê tudo isso de norma, você fala, tá, mas por onde que eu começo então? Se eu tenho que saber o que eu vou ignorar, o que que eu tenho que focar? Para onde que eu vou olhar? Eu digo aqui, até de uma forma um pouco ousada, as 4 normas que sustentam 80% dos projetos. Que se você souber bem isso aqui, depois para você aprender um controle de fumaça, para você aprender um chuveiro automático, a coisa fica um pouquinho mais fácil, tá? Então, se você está começando agora, não se desespere e se concentre nisso aqui que está na tela. Coloquei o código no meio, porque aqui no Paraná nós temos o Código de Segurança, né? O Código de Prevenção contra Incêndio. Em outros estados, como São Paulo, por exemplo, nós temos o decreto estadual. Essa norma é como se fosse a norma mãe de todas as outras, tá? Então você tem que entender quem que é essa norma aí no teu estado. Já fica até de atividade para essa aula. Entrar no site do Corpo de Bombeiros ali do teu estado, dá uma olhadinha ali qual que é o código, qual que é o decreto, que às vezes pode ter um nome ali, que essa norma vai mandar em todas as outras normas. E eu digo que as 4 normas que sustentam ali 80% dos projetos, né, pode soar até um pouquinho exagerado, seriam as normas de saídas de emergência, sinalização, iluminação e extintores. Você entendendo essas 4 normas, você faz muita coisa em prevenção contra incêndio, tá? A saída de emergência, ela é um dos sistemas, assim, que eu diria principais da edificação, que você garante que as pessoas saiam com segurança daquela edificação. Então, você entendendo de saída de emergência é maravilhoso. Até se você não faz projeto de prevenção contra incêndio, se você faz, sei lá, projetos de arquitetura, você entender da saída de emergência é fantástico, tá? É fantástico, porque ela é assim, ela garante muita segurança para edificação. E eu diria que a maioria dos problemas que a gente tem em edificações por aí é por não ter um sistema de saída de emergência eficiente. Então, você entender sobre largura de escada, largura de porta, rotas seguras, como seriam essas rotas seguras, isso aqui, gente, é maravilhoso. Aprendam sobre saída de emergência. Outra norma que é muito importante é a norma de sinalização, que são as plaquinhas. Tá? Ah, mas não é só sair esparramando plaquinha pela edificação. Não, existe metodologia para você pôr plaquinhas numa edificação. Você, as plaquinhas, elas dão um suporte ali na saída de emergência e também para sistemas de combate, tá? As plaquinhas, elas vão indicar o caminho para você sair da edificação ou onde estão equipamentos que possam ser utilizados para combater chamas, princípio de incêndio e por aí vai. Então, elas são muito importantes. Tem gente que não valoriza, acha que é simplesmente uma plaquinha pendurada na parede, mas ela é importante e essencial. Toda edificação vai precisar desse tipo de sistema. Inclusive, essas 4 normas que estão aqui todas as edificações, sem exceção, vão precisar desse sistema. Seja a mais simples, seja a mais complexa, a gente vai precisar desses 4 sistemas que estão aqui, ok? Temos o sistema de iluminação de emergência, que não é só colocar uma luminária em cima da porta e achar que está arrasando, tá? Você vai colocar a luminária em cima da porta sim, mas ela também, da mesma forma que existe a sinalização de emergência, ela também dá suporte ao sistema de saída de emergência, que vai indicar, vai iluminar a rota segura. Porque numa situação de incêndio, numa situação de emergência numa edificação, uma das primeiras coisas que fazem é cortar a energia da edificação. E o sistema de iluminação de emergência, ele funciona sem a a energia da edificação, porque as luminárias de emergência vão ter baterias. Então, elas vão acender quando a gente não tem energia na edificação, permitindo com que as pessoas enxerguem a rota e saiam de forma segura da edificação. Perfeito? E também, não menos importante, eu coloquei aqui o sistema de extintores, porque o sistema de extintor ele serve para princípios de incêndio e também posicionamento de extintor numa edificação não é aleatório sair colocando extintor por aí, esparramando, entupindo de extintor, ou às vezes colocando extintor de menos no lugar. Você tem uma metodologia para você posicionar os extintores. Dica simples aqui, tá? Entrou na edificação, pelo menos a 5 metros da onde você entrou, olha para os lados, em qualquer lugar que você for, tá?
olha para os lados e observa, tem que ter um extintor naquela entrada ali da edificação. Os próximos extintores que vão estar dentro da edificação, eles também têm que estar bem posicionados, seguindo algumas outras lógicas também, mas esse primeiro, de quando você entra na edificação, ele não pode estar no máximo ali, mais do que 5 metros longe de uma porta, tá? Eu tenho certeza que agora você vai reparar isso em alguns lugares por aí. O extintor, ele é muito importante que ele fique desobstruído, tá? Não adianta colocar o extintor ali 5 metros perto da porta de entrada da edificação e colocar um vaso de planta na frente, né, para dar uma escondidinha, para ficar um pouco discreto. Não pode, tá? O extintor tem que ficar desobstruído, tem que ser de fácil acesso. Essas normas aqui são muito, muito, muito importantes, mas se você quer ir um pouquinho além dessas aqui, né, se você já começou na área, você já está entendendo isso aqui, você quer ir um pouquinho além, eu também recomendo muito que você aprenda sobre norma de brigada de incêndio, dimensionamento de brigada. Gente, brigada é muito importante numa edificação, tá? Brigada salva vidas, brigada dá suporte numa edificação e é essencial. Então, aprenda sobre a norma de brigada, aprenda também sobre a norma de alarme, tá? Alarme também é muito importante numa edificação. Não são todas que são enquadradas para ter alarme, mas via de regra, se a edificação tem hidrante, ela vai ter alarme, tá? E também, se você quiser já ali dar um passo à frente, você também pode pensar em aprender a norma de hidrantes. Mas se você ainda está muito, 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 muito iniciante, se concentre nessas 4 normas aqui, ok? Como que a gente vai ler a norma com o olhar de projetista? Gente, abandona, completamente abandona e lê o texto tentando entender a lei, simplesmente focando na burocracia. Lê a norma de cabo a rabo, sabe? Abandona isso. Não vai funcionar se o teu objetivo é ser um projetista de incêndio. Às vezes, se você é um curioso, se você é uma pessoa que quer ler a norma por ler a norma, não tá com a pressa de aplicar isso no projeto agora, pode ser que funcione, tá? Mas se você está desenvolvendo um projeto ali de segurança contra incêndio para uma edificação, você lê a norma de cabo a rabo tentando entender ela inteirinha, não vai funcionar, tá? Então, o que que eu falo aqui? Priorize buscar a exigência e aplicar a solução técnica. Foque no seu projeto. Então, você vai buscar informações que vão te dar suporte àquela situação ali no seu projeto, não simplesmente ler tudo extremamente generalista. Vá buscando informações que vão ser úteis no seu projeto. E eu gosto de dizer assim que a gente não estuda a norma, a gente consulta a norma. Inclusive, eu não recomendo que você vá no site do Corpo de Bombeiros, baixe todas aquelas normas e salve. Não recomendo, tá? Toda vez que você precisar da norma, você vai direto no site. Por quê? As normas tendem a atualizar, tá? E se você baixar as normas e ficar consultando ali direto no teu computador, às vezes você perde alguma atualização de norma. Então, não é útil você ter norma baixada no computador, tá? Então, quando você consulta a norma para resolver um problema específico de layout, isso sim é você ter o controle técnico do negócio. E você começar a aplicar a norma já pensando nesse controle técnico, ele te diferencia bastante ali no mercado. Saber o caminho é uma coisa, aplicar com segurança é outra, tá? Se por acaso essa aula de hoje, que é bem simples, bem objetiva, ela já clareou bastante coisa ali na sua cabeça, daqui uns dias eu vou te mostrar como transformar isso num projeto aprovado na prática, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações e não perca a próxima aula, que eu vou falar sobre o checklist anti-reprovação. Até mais!